Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia de estudos. Eu vou pegar um ganchinho que a dona Deise leu para nós sobre a piedade. A piedade, ela tem muito a ver com a humildade que nós vamos falar no dia de hoje, que é a simplicidade, ao fazer sem esperar nada em troca, sem se vangloriar, sem cobrar nada do outro. E aqui eu coloquei uma placa, humildade com a seta para cima, orgulho com a seta para baixo. A humildade é a elevação. O orgulho é a depreciação. Vamos entender um pouco sobre o orgulho. Quando nós olhamos essa imagem aqui, podemos até nos identificarmos às vezes, quando ficamos chateados com algum ente do nosso lar ou com um colega no trabalho, nos viramos e não queremos nem olhar na cara, ficamos irritados, incomoda olhar para a pessoa, algo que ela nos fez. Esse é o orgulho. O orgulho, ele é um sentimento que diz respeito à dignidade pessoal, aquela altivez, é aquele conceito exagerado de si mesmo, que eu sou o melhor, ninguém é melhor do que eu. Ele é um sentimento de grandeza que existe em cada um de nós, está no nosso íntimo. E ele deve ser cuidado, Se ele for exagerado, ele acaba massacrando, ferindo o próximo. Eu falo o próximo que convive no dia a dia conosco, ou mesmo não tão próximo. A doutrina espírita diz que o orgulho é a imperfeição espiritual, que é a ausência de humildade. Que é a ausência de humildade. É totalmente oposto à humildade. Aqui eu coloquei essa imagem de Madre Teresa de Calcutá, que foi um símbolo da humildade, do amor ao próximo, da simplicidade, realmente de se doar ao próximo sem cobrar nada, viver um espírito muito elevado. E a humildade, ela vem do latim humilitas, que quer dizer pequeno. É uma virtude. Então, a humildade ela é uma virtude. Ela está na consciência de cada um de nós, só que ela precisa ser desenvolvida. A humildade, ela não se deixa lisonjear. Você não vai receber elogios por ser humilde. Na verdade, é uma obrigação nossa entendermos quem somos, por que somos, o que viemos fazer. A partir do momento que nós entendemos o nosso papel, a humildade ela começa a aflorar dentro de nossas vidas. Aqui diz assim, que o sábio é humilde. Todo sábio é humilde. Ele sabe que ele deveria saber muito mais do que ele sabe. Então, às vezes, nós estudamos e nos colocamos numa posição, às vezes, eu sei muito. Mas nós estamos aqui para entender que, por mais que eu aprenda, existe não só o nosso mundo, mas uma infinidade de outros mundos, de outras vidas que vamos aprender ainda. Então, nós temos que situar em que lugar que nós estamos, em que tempo e o que devemos aprender. Ter essa humildade de reconhecer que temos que saber que nada sabemos. E aí, segundo o Espiritismo, a humildade é uma virtude cristã, como eu já disse, totalmente oposta ao orgulho. Facetas do orgulho. Quais são as faces do orgulho? Então, o orgulho, ele tem o lado positivo dele, desde que moderado, que é o reconhecimento. Reconhecer algo em você que seja bom, ou em alguém, o brio, ter orgulho de alguém. Eu me orgulho do meu filho porque ele é bom, porque ele é esforçado. Isso seria um orgulho saudável. Mas o orgulho também ele tem o polo negativo dele, quando ele é exagerado e não reconhece os próprios erros. Então, às vezes, nós sabemos que nós erramos, mas o nosso orgulho nos impede de pedir desculpas, nos impede de chegar e falar assim, puxa vida, eu errei. Você está certo. Então, essa é a parte negativa, que nos leva à soberba, e que leva à arrogância. Vamos tornando arrogantes. Cada momento que nos deixamos nos tomar pelo orgulho, vamos ficando soberbos, vamos ficando arrogantes. E isso vai virando um costume, difícil de ser cuidado e tratado.
Aí quando dizemos, estou orgulhoso de você, em vez de satisfeito, feliz, estamos expondo os nossos traços de imperfeição ou é pertinente a quem evoluiu? Quando eu falo essa frase. Aí os espíritos, né, nos explicam que há uma grande dificuldade nossa em usarmos as palavras, que nós devemos estudar mais para que possamos falar o realmente que nós sentimos. Então, por exemplo, tenho orgulho de ser humilde. É uma frase contraditória. Eu tenho orgulho de ser humilde. Sou uma pessoa humilde. Você já não é mais humilde. Nesse momento, você já não está sendo, porque você está exacerbando uma qualidade sua. Então, é uma frase que ela é contraditória. Então, os espíritos, eles nos cobram estudos, que pensemos, que reflitamos antes de falar alguma coisa, principalmente para alguém, mas também principalmente para nós mesmos. E em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, Jesus dizia: seja o seu falar sim, sim, não, não. Os discípulos explicam que quando eles falavam assim, que quando nós, os discípulos, não compreendíamos, Jesus tentava esclarecer a eles os ensinamentos através de parábolas, que obrigava a que eles tivessem atenção, que eles meditassem sobre os ensinamentos de Jesus, que é o que nós estamos fazendo hoje, meditando sobre, opa, será que eu sou orgulhoso? Ou será que eu sou humilde? Eu sou mais humilde ou sou mais orgulhoso? Então, é essa reflexão que Jesus nos leva através das parábolas e que ele levou aos seus discípulos. Consequências do orgulho. Então, uma das consequências é que o orgulho nos induz, ele nos leva a julgar mais do que somos. É o passo. Quando nós tomamos conta ou consciência do nosso orgulho, nós começamos a enxergar tal como nós somos. E isso começa a nos gerar um certo incômodo, né? Nós começamos a descobrir que existem inteligências muito maiores do que a nossa. Pessoas que sabem mais, espíritos que são mais evoluídos que nós. Né? E aí nós precisamos encontrar uma lógica de raciocínio para que nós possamos mudar a nossa conduta. Né? Saber que, às vezes, pessoas inferiores, vamos dizer assim, que têm menos estudo do que eu, que existe nessa pessoa simples uma grande sabedoria, uma sabedoria em viver, em olhar a vida com gratidão. Né? Ser feliz com o que ela é, com o que ela faz, entendendo o papel dela nesse mundo que está. Então, ela é muito mais sábia do que eu, que engulo livros, leio. Às vezes sofro, e aquela pessoa era extremamente feliz e grata porque ela entendeu o princípio da vida, o princípio da humildade, os princípios ensinados por Jesus. Aí, como controlar o orgulho? Como fazer isso? Aí, primeiro, admitimos que nós somos orgulhosos. Todos nós temos na nossa essência o orgulho e que precisa ser trabalhado. E depois, achar uma maneira de dissolver este orgulho. Como que eu posso melhorá-lo? Existem uns amigos que nos ajudam, que eu vou chegar um pouquinho mais à frente. Né? Aqui, no Dicionário de Filosofia Espírita, né, ele fala que o orgulho ele anda junto com o egoísmo. Eles são irmãos gêmeos, e é uma das causas dos males maior que leva à imperfeição, leva com que nós começamos a nos sobrepor sobre outras pessoas, né? A acharmos que somos sempre os melhores, que tudo meu é melhor. Né? A gente fecha essa porta de aprendizado e tudo que eu falo é certo, tudo que eu faço é certo. O outro não. Ele não pode saber mais do que eu. O orgulho é algo negativo, sem dúvida, mas muito confundimos com este conceito com os conceitos de autoestima e reconhecimento. Como eu posso diferenciar o orgulho da autoestima e de reconhecimento? Então, trazemos dentro de nós, muitas vezes, o sentimento de menos-valia, que eu não estou valendo muito. Né? Eu fico me comparando com outras pessoas, eu começo a criar esse sentimento de menos-valia. Né? Jesus, ele sempre nos convidou e sempre nos ensinou a pensar alto, né? A procurarmos em nós mesmos o que há de divino.
que Jesus nos ensina? Olhe dentro de você e veja o quanto você é bom, porque você é um ser único, um ser especial. Ele nos ensina isso, né? E aqui foi colocado, eu coloquei uma definição que ele coloca. Jesus nos fala assim: o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O mais respeitável não será o dispensador, o que tem mais ouro ou o que tem mais armas, e sim o que tem o melhor coração. O mais sábio não é o que possui mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora ele saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. Então, o mais sábio não é o que sabe mais em termos de conhecimento e leituras e informações, mas é aquele que consegue ajudar aquele irmão que, no momento que a dona Deise leu, no momento que está se drogando na rua, é aquele momento que você vai acolher e entendendo a fraqueza dele, de fato, né, de coração. Então, é esse momento que você consegue obter essa transformação. Aqui, Deus nos fala que nós valemos muito para Ele, né? Essa desvalorização que nós sentimos é por nossa conta. Então, Ele nos deixa claro, né? O Espiritismo nos deixa... eu não valo muito. Isso é por sua conta. Porque, para Deus, nós valemos muito. Ele criou um ser diferente do outro. Ninguém é igual a ninguém. Então, se você se coloca numa posição, nós nos colocamos numa posição de menos-valia, a conta é sua. É uma escolha sua. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, ele nos explica bem sobre orgulho e humildade. Então, ele nos fala assim que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Irrisão e cegueira. Pois, então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então, o que nos diz aqui? Deus não fez dois tipos de homem, nem dois tipos de mulheres diferentes. Ele fez o homem perfeito. O que ocorre é que o orgulho instalado em todos nós que nós temos, ele tem que ser trabalhado. E que por mais que eu saiba, por mais que eu faça, eu não devo me orgulhar do que eu faço. É uma obrigação de ser melhor. É uma obrigação minha melhorar, é uma obrigação minha evoluir da maneira que eu consigo. A evolução não é somente através dos livros, mas sim da vivência com as pessoas, né? Dos ensinamentos dos irmãos. Achei essa imagem muito bonita, é uma passagem de Mateus também, que Jesus fala assim: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior do reino dos céus. O que Jesus quer nos passar? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 3 a 6, Jesus nos fala sobre a humildade. E nesse momento ele diz assim aos seus discípulos: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando entre eles um menino, diz que se não se tornassem como aquele menino, não poderiam entrar no reino dos céus. E aponta a criança como símbolo da inocência e da pureza. Então aqui, Jesus quer nos ensinar que o reino dos céus, a pureza, está dentro de nós. Ela precisa ser encontrada. É um estado de espírito que nós temos que chegar, né? Quem vive com na harmonia das leis de Deus, né? Segue os preceitos,
conversando com a Carol no início, tem dia que a gente consegue, tem dia que nem tanto. Né? Tem dia que nem tanto. Mas nós estamos nessa escadinha evolutiva. Né? Então, um dia eu vou acertar, mas no outro dia, mais ou menos. E tem 2 dias seguidos que talvez não. Mas eu, entendendo esse processo e passando por ele e superando, cada dia eu vou conseguir melhorar e ser uma pessoa melhor. Né? E conseguir me libertar dos sentimentos inferiores que habitam em meu coração. Em Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5, nós encontramos, né, também na passagem acima citada, que Jesus alerta sobre a necessidade de nós despertarmos em nós as virtudes da humildade e da simplicidade. Como o orgulho habita em nós, a humildade também habita em nós. Nós precisamos desenvolvê-la. Né? Aí aqui diz assim: muitos justificam suas atitudes prepotentes e arrogantes, dizendo não se humilharem e nem se rebaixarem diante de ninguém, porque só os que sabem se impor vencem o mundo. É assim que nós somos ensinados. Eu tenho que me impor, eu tenho que gritar, eu tenho que me fazer respeitar. É assim que nós somos atiçados pelo mundo, de todos os dias, como se fosse um enxame de abelha, né? Pobres companheiros que, envoltos no véu do orgulho, ignoram que a humildade a que Jesus se referia e para a qual nos chama a prática, nada tem a ver com servilismo. Então, eu ser humilde, eu praticar a humildade, não sou sendo servo nem escravo de ninguém. Né? Às vezes, me calar diante de uma ofensa, ou não respondê-la, não quer dizer que eu sou covarde. É sinal de superioridade. E aí, Jesus, né, com sua pedagogia, nos ensina assim: todo aquele que se eleva será rebaixado. Reporta-se aí ao sentimento de orgulho, porque toda elevação pessoal que tem por base o orgulho, ela é ilusória. Né? Se eu sou movida pelo orgulho, é uma ilusão que eu crio para a minha vida de superioridade. Assim, todo aquele que utiliza o mal como alavanca de elevação, ele será rebaixado. Toda vez que eu uso da maldade para me fazer sentir superior, eu vou ser com certeza rebaixado em algum tempo. Pois só o bem que cultivamos em nós é indestrutível e nos oferece base sólida para todas as realizações. Então, o bem, ele é indestrutível e ele habita em nós. Humildade, nos domínios da humildade. Sendo a humildade contrária ao orgulho, então é um sentimento que tem a possibilidade de fazer o homem entender sua real posição no mundo. Então, quando eu olho para mim e entendo quem eu sou, é o primeiro passo da humildade. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? O que eu consigo fazer de melhor? Esse é o primeiro passo da humildade. Parar de olhar o outro e começar a olhar para mim mesma e descobrir o que eu posso fazer de bom, não só para a minha própria vida, mas para a do meu próximo. Como que eu posso servir de maneira honesta, tranquila? Então é o sentimento que é capaz de levar o homem a compreender, a se conhecer muito, né? A perceber que quando ele é conhecedor de muitas coisas, ele domina muitas culturas, muitas línguas, ele ainda não é melhor do que o outro. Né? A criatura, gostei muito dessa frase, a criatura humilde tem a capacidade de ensinar sem demonstrar sabedoria e de auxiliar sem que o outro se sinta humilhado. Então, muitas vezes, eu posso saber mais do que meu colega, do que meu companheiro. Mas tem a maneira que você pode ensinar sem que ele se ofenda, sem que ele se sinta rebaixado, sem que ele se sinta, né, magoado, ofendido pela sua explicação. Então, há maneiras que nós podemos ensinar de maneira humilde que o outro vai aprender. Às vezes eu posso ensinar, ter sabedoria, mas ninguém abstrair o que eu falo, porque a minha arrogância é tamanha que às vezes nós falamos, mas o outro não se faz entender. Então nós não abrimos um canal para essa comunicação. Por qual razão percebemos que quanto mais inteligente, instruído e culto, mais distante de Deus se acha a criatura,
chegando ao ponto até, na maioria das vezes, de negar sua existência, né? E aí os espíritos nos explicam que é por nos apaixonarmos exageradamente pelo raciocínio. Tudo nós queremos ter uma lógica, tudo é explicado por uma lógica. Então, quando nós exageramos nisso, nós começamos a nos sentir superiores. Tudo temos uma explicação. Em todos os tempos, os homens cultos e intelectuais, eles sempre negaram, né? Então, teve um tempo que o homem, o estudioso da época, negou que a Terra girava em torno do Sol. Muitos homens falavam que a mulher não tinha alma, né? Enfim, e assim foi se sucedendo de tempos em tempos e aos poucos mostrando que as situações não são assim. Aí eu vou usar um exemplo simples aqui de um homem, de um físico, que ele, estudioso, né, descrente da possibilidade da existência de um Deus superior, estudando sobre por que a abóbora não crescia grudadinha lá no caule como a jabuticaba. Então, e ele estudando todo esse processo para poder entender através da lógica. E um belo dia, ele foi descansar debaixo de uma jabuticabeira e uma jabuticaba caiu na testa dele. Naquele momento, ele obteve a explicação do porquê que a abóbora não cresce num pé de árvore, sim de forma rasteira. Então, como Deus, em sua infinita sabedoria e inteligência, fez tudo tão perfeito. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. Aí cabe a nós esperarmos o tempo certo das coisas, aprender a ouvir, a raciocinar sobre os assuntos. Esses são os ensinamentos que Jesus nos traz, que Deus nos passa todos os dias da nossa vida. E são irmãos que estão conosco no dia a dia que nos ensinam isso. Podemos ser humildes sem a conquista da fé? O que os Espíritos nos explicam isso? Né? Aqui diz assim, que a fé é a adesão. É quando eu acredito num Deus, nas manifestações, eu tenho confiança nisso. Então, que a fé é a capacidade de sintonia com a mente divina. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quando a minha fé nasce? Quando eu começo a olhar com a razão tudo o que me acontece na vida. Se tudo é fruto de um plantar e um colher, eu começo a atender esse processo e começo a pensar sobre minhas atitudes, então a razão ela começa a surgir. E a sua fé começa a se fortificar desse princípio. Tudo é ação e reação. Aí a doutrina nos diz assim, embora a fé não encontre definição precisa nos dicionários, ela é a força que surge na própria alma, com uma certeza instintiva na providência e na sabedoria de Deus. Utilizando-se dela de modo consciente, o homem pode suprimir longas curvas em seu caminho evolutivo. Portanto, reconhecendo-se imperfeito, já é um indício de desenvolvimento da humildade diante daquele que nos criou. Então, a partir do momento que eu me reconheço imperfeita, como sou, é o que eu mais me aproximo de Deus. É nesse momento. E aí, nesse mundo de competições que nós estamos, que incentiva tanto, o tempo todo estamos competindo no trabalho, no esporte, na vida, competimos, né, com os colegas, enfim. Como que eu vou conseguir desenvolver a humildade nesse meio todo que eu tenho que estar sempre sendo a melhor? Como que eu posso fazer isso? Na mudança de comportamento. Então, por nosso mundo incentivar muito as competições, às vezes nós acabamos nos deixando levar. Então, nós queremos sempre bater os nossos recordes em todos os setores. Aí a doutrina espírita nos coloca o seguinte questionamento e a seguinte proposta. Por que nós não vamos competir na resistência contra o mal? Então, por exemplo, se eu estou num lugar onde todos gritam, passo a falar baixo. Né? Começo a ser surda às calúnias que me falam da minha pessoa. Né? Compreender que o nosso adversário tem o direito de dar opinião a nosso respeito. Meu colega pode dar opinião a meu respeito. Daí eu aceitar é outra coisa, mas eu também não preciso explicar nada para ele. É o que ele pensa, exatamente, é o que ele pensa. Eu tenho que saber quem eu sou, o que eu faço, ter certeza de que tipo de pessoa sou. O que o meu colega fala é só dele.
O nosso querido Chico Xavier, mentor desta casa, eu gravei isso, ele falava assim que ele não tinha inimigo, ele tinha amigos estimulantes. Nós temos vários amigos estimulantes. No nosso dia a dia, como temos amigos estimulantes? E esses amigos, os amigos estimulantes, eles não falseiam, eles nos falam a verdade. Os amigos estimulantes são aqueles que apontam os nossos erros, as nossas fraquezas. São aqueles amigos estimulantes que nos fazem a ser melhor. Porque aquele amigo meu que me elogia, que está comigo no dia a dia, ele é uma companhia agradável. Mas o meu amigo estimulante do trabalho, o meu amigo estimulante da minha família, é ele que me faz melhor, né? Então eu tenho que ser grata. E tem uma passagem de Jesus que diz assim: nunca deixes de agradecer os benefícios que o teu inimigo te prestou. Ele, o nosso inimigo, o competidor, tem sempre uma lição a nos passar. Que possamos meditar nessas lições e não competirmos conforme o mundo determina. Que sejamos solidários, fraternos, companheiros, irmãos, como Jesus é de todos nós. E para chegarmos ao final, vou falar uma frase aqui de Chico Xavier, que diz assim: a humildade não está na pobreza, a humildade não está na indigência, não está na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, tendo o direito de julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, aquilo que talvez possa magoar, ela apenas abençoa. Vai em paz. E segue sua vida em paz. Vamos tentar seguir esse ensinamento. Não é fácil. Os nossos amigos estimulantes, eles são muitos, eles são diários, eles às vezes dormem conosco, mas vamos agradecê-los e abençoá-los, porque nos fazem melhor. Então, todos os dias, eu, Fernanda, trabalho num lugar que tem amigos muito estimulantes. E tem muitas vezes que, às vezes, me sinto sugada. E vim falando para a Carol, né, quando cheguei, que eu falei assim, que quando eu vinha para cá, para falar um pouquinho, eu sentia que algo estava faltando para mim nessa palestra. E, a hora que eu chegava, eu comecei a pensar no meu local de trabalho. Que as minhas amigas mais próximas, se eu me emocionar, sabem. E eu agradeço todos os dias, tem 2 anos que estou lá, e são amigos muito estimulantes que estão me fazendo mais forte, que cada vez que é necessário que eu venha aqui falar, para trabalhar aqui na casa, não venho falar para vocês, né? Eu percebi que é para mim mesma. Então eu entendi o sentido de tudo que eu preparei com carinho para estar falando na noite de hoje. Então, eu gostaria aqui de dividir com vocês. Vamos agradecer aos nossos amigos estimulantes, que às vezes nos sugam as forças. Mas Jesus, Ele é a nossa base, é a Ele a quem nós devemos respeito, é a Ele a quem devemos agradecer e pedir força todos os dias. E pedir pelos nossos amigos estimulantes mais ainda. Vamos fechar nossos olhos para ir para a segunda parte. Deus da misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior e que procure ouvir-te a tua voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale um infinito amor, valorizando minha insignificância, através daqueles que me concedem afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho, dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induz-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. E, quanto mais possa conhecer, em minha desvalia, os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construíste no universo,
Concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que se sente tranquila e feliz porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Assim seja. Obrigado pela presença. O orgulho é um problema para nós, né? As maiores desavenças que tem, principalmente dentro do lar, entre marido e mulher, é por causa do orgulho. E o que Jesus diz para nós no Novo Testamento? Os mansos e os humildes herdarão a terra. A doutrina espírita prega para nós que a terra vai se transformar num planeta regenerado. Vai ser muito bom o planeta Terra, quando os homens mudarem, quando quebrarem o orgulho. Numa viagem em Paris, de trem, entrou um jovem, desse jovem progressista, impetuoso, e sentou perto de um senhor que estava lendo a Bíblia. Aí ele olhou, perguntou para o senhor: o senhor acredita nesse livro aí? Falou: claro que eu acredito. Esse livro traz aquele que deu o maior exemplo para nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Falou: esse livro é um livro ultrapassado. O senhor, por acaso, acho que não lê nada aqui em Paris. O senhor não conhece praticamente nada. O senhor não está acompanhando a evolução da medicina, das pesquisas laboratoriais? Ele falou: eu acompanho, mas eu gosto desse livro. Ele falou: eu vou descer aqui, mas nós vamos ter oportunidade de conversar mais. O jovem falou para ele. Aí ele pegou e tirou um cartão do bolso, do paletó, e deu para o jovem. Quando o jovem desceu, ele olhou o cartão, estava escrito lá: Louis Pasteur, diretor do Laboratório de Pesquisas de Paris. Está encerrada a reunião. Que Jesus nos abençoe.